A situação do Vasco, além do dentro de campo tão complexa que né? Hoje teve protestos de torcedores e outros estão sendo programados para a semana inteira lá em São Januário. Reunião do Conselho Deliberativo, né? O presidente Campelo está pedindo um empréstimo de 38 milhões para tentar acertar as contas e para isso ele tem que ter a aprovação do Conselho. Significa a aprovação dos seus adversários políticos, como o Eurico Miranda, como o Roberto Monteiro e tudo mais. O Eurico Miranda, ele chegou a ceder 28 títulos de benemérito que o Campelo foi à justiça para cassá-los. E aí, numa negociação, para que seja aprovado o empréstimo, talvez ele tenha que voltar atrás e aceitar que esses 28 associados se transformem em beneméritos do Vasco. A reunião do Conselho substituíram 4 conselheiros natos que moram em Portugal. Só que conselheiros natos só podem ser substituídos quando morrem e passaram por cima do estatuto. O que está acontecendo no Vasco? Já houve na eleição, a eleição do Vasco é indireta, mas todas as vezes, até essa última eleição do ano passado, confirmava o cara. O sócio ia lá, votava em determinada chapa. E aquela chapa era confirmada no Conselho Deliberativo. Pela primeira vez, isso não aconteceu. O Campelo chegou ao poder numa, digamos, uma manobra que envolveu até o próprio Eurico Miranda e seus correligionários. E agora você percebe algumas mudanças de bastidor. E até uma pessoa importante da política do Vasco me dizia hoje pela manhã sobre o risco de amanhã ninguém querer ser sócio do Vasco. Porque adianta ser sócio do Vasco, você vai lá e vota, se um grupo de homens se reúne e decide ao seu bel prazer, de acordo com quem está em maioria ou com qualquer acordo para lá ou para cá, o que vai acontecer com o clube. Então, quando você olha para o time e vê o problema em campo, você percebe que o problema fora de campo é maior ainda, né? É gigantesco. E é uma situação bem complicada. Eu continuo achando que, na escolha do técnico, o Vasco errou. O Vasco tinha que ter um técnico com uma outra visão de futebol. Aí eu vou na linha do que o Arnaldo defende como futebol atual. Porque para o Vasco, o futebol atual não dá para ser um futebol que não seja um time que se feche bem, que pare de tomar gol. Sim. São 70... Eu estou perdendo até a conta. 78. Estou contando. 78. Ou seja, mais 2 gols, o Vasco terá 80 gols sofridos em 2018. E está deixando a Vitória para trás nessa corrida. A Vitória parou em 75, se não me engano. E ontem você vê que horror, né? Os 2 times com as piores defesas estão conseguindo fazer um gol. Pelo menos o gol foi bonito, né? A construção, né? A construção foi legal. O Vasco permitiu. O Vasco permitiu. Então, o que acontece? O Vasco acho que deveria ter buscado um técnico com uma visão de futebol mais próxima da sua realidade atual, que é o quê? Arrumar a defesa, parar de sofrer gols, ter algumas jogadas, algumas opções de velocidade, bola parada e tal, para conseguir beliscar alguns pontinhos e sobreviver. E aí, no primeiro jogo, o Alberto Chabarrou, de sábado, aí foi 3-0 para o Santos, agora essa derrota em Salvador para o Vitória. É muito delicado. E o Vasco tem uma marca que os outros grandes não têm, uma marca terrível, que são os 3 rebaixamentos em menos de uma década. O primeiro foi em 2008, então, agora, 10 anos depois, né, no caso do 11º campeonato, pode cair pela 4ª vez. E o que vai acontecer se o Vasco for rebaixado? Como isso vai repercutir no meio de todo esse caos político do clube? Então, é um momento extremamente delicado. E o jogo de sábado em Brasília, mando do Vasco, será em Brasília para que o clube receba uma cota garantida, né? É contra o Flamengo. Então, uma derrota para o Flamengo pode significar, dependendo dos outros resultados, a entrada na zona de rebaixamento. Mas o Vasco tem um jogo a menos, tem? Contra o Santos. Aqui no Pacaembu. E o Santos está num bom momento. Ou seja, lá. Não dá para você imaginar exatamente que... não, mas eu tenho um jogo que tenho grande chance, se fosse Vasco Chapecoense ou Vasco Paraná em São Januário. Você poderia imaginar, mas tem um jogo com o Paraná, eu tenho uma chance boa de fazer 3 pontos aqui. Não, a chance, em tese, ela não é grande, ela é pequena. De o Vasco vir aqui e conseguir pontuar, talvez empatar, quem sabe, mas ganhar o jogo, não dá para contar com isso. Então, a realidade da pontuação do Vasco, ela parece ser essa que está ali mesmo. Um degrauzinho acima do rebaixamento. E, repito, o próximo jogo é contra o Flamengo. E só derrotas com o seu novo técnico, que nas entrevistas eu continuo achando que me parece que o Roberto Valentim não entendeu ainda a situação. Onde ele está, a situação e o perigo. O perigo, assim, para a carreira dele, para o time. E... Mauro, só me explica uma coisa que eu não entendi na questão política. O Campelo traiu ao se unir ao Eurico. E agora está sendo traído para o Eurico? Eles já brigaram. Eles já romperam. Mas agora, para conseguir a aprovação desse empréstimo, ele precisa de uma aprovação no Conselho. Dos tais beneméritos então, que ele precisa daqueles que são... Ele precisa do apoio dos correligionários do Eurico Miranda e do Roberto Monteiro.
E aí vem o seguinte, tá bom, eu posso te apoiar, mas aí eu preciso que você aprove meus 28 beneméritos que você está brigando na justiça. Então talvez ele tenha que ceder. E isso significa o quê? Mais gente do Eurico... Perfeito. Digamos assim, num conselho que vota decisões importantes do clube. A traição cobra um preço brutal. Então, assim, né? é uma situação muito complexa que vai se alastrando para fora do campo, né? E que faz com que, às vezes, até o futebol, as decisões do futebol, não que elas não sejam importantes, mas numa lista de prioridades, talvez elas fiquem em terceiro, quarto, quinto lugar, né? Porque tem tanto pepino, né? Além das questões financeiras, você tem todo esse jogo político, né? E o mais impressionante é que você não vê o menor sinal de que essas pessoas vão deixar de lado em algum momento as suas vaidades, interesses políticos, para pensar assim, vamos tentar salvar o Vasco aqui, para não ser rebaixado, depois vamos sair na porrada aqui no conselho, onde for, ver o que vai fazer. Não. Isso não é nenhum sinal nesse sentido. Pelo contrário, tem gente ligada a Eurico que fica na rede social provocando o Campelo e o outro que responde e a coisa não para. Tem até o detetive lá, o perfil do detetive no Twitter que é divertidíssimo. De vez em quando dá umas tuitadas.